criação e implementação de políticas públicas relacionadas à gestão do esporte no Brasil sofreu mudanças ao longo da nossa história contemporânea, né? O que pode justificar, pelo menos em parte, algumas das dificuldades para o cumprimento do artigo 217 da Constituição Federal, que coloca a prática esportiva como um direito social e, portanto, um dever do Estado. Durante a era Vargas, por exemplo, a partir de 1937, o esporte esteve atrelado ao Ministério da Educação. Ganhou pasta própria apenas em 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas depois dividiu espaço com o turismo e em 2003 foi reformulado como Ministério do Esporte. O troca-troca de ministros na pasta e o orçamento limitado diante de outras prioridades de governos não colaboram para que o Ministério fortaleça suas ações em espaços de construção social, como a escola, por exemplo. A partir de 2009, com a eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, vivemos num ambiente de mais investimentos, de mais otimismo em relação à difusão da prática esportiva na sociedade. O Ministério do Esporte ganhou projeção e também alguns desafios. É sua missão, por exemplo, oferecer condições para a preparação dos atletas e atuar para que o legado esportivo e de infraestrutura vá além da realização dos jogos em si. De que maneira, então, um evento desse porte pode, de fato, trazer benefícios ao incentivo do esporte nas escolas e como as Olimpíadas podem representar uma nova oportunidade para a melhoria de políticas públicas no setor? Para esta conversa, nós recebemos Evandro Garla, ele que é secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. Evandro, muito obrigado pela participação no programa de hoje, tudo bem? Tudo bem, Greg. 2015 se mostrou um ano mais duro para a economia brasileira. Muitos ministérios tiveram corte nos seus orçamentos. A gente sabe que existem prioridades para justamente poder fazer do ano um ano que traga melhores perspectivas para o que se avizinha. Como é que isso de fato aconteceu com o Ministério do Esporte nesse momento de organização de grandes eventos? O Ministério, nós tivemos um corte de aproximadamente quase 30%. E principalmente a nossa meta é em relação às Olimpíadas do ano que vem. Então, o trabalho que o ministro Jorge Witt tem feito, juntamente com o secretário executivo Ricardo Leise, é estar focando para fazer a melhor forma das Olimpíadas com o menor recurso. Sabemos das dificuldades que nós estamos tendo, e para justamente não afetar, principalmente na área social. Agora, essa relação que a gente percebe do Estado brasileiro com a pasta do Ministério do Esporte sofreu muito ao longo do último século, né? A gente mostrando aí no início do programa a relação do Ministério na era Vargas, depois na era do Fernando Henrique. Como é que você interpreta esse troca-troca de interpretações sobre a pasta para uma pasta tão importante para a promoção da cidadania? Olha, o fato de nós, infelizmente, com o período da história, não ter colocado o esporte como um direito para a sociedade, isso trouxe inúmeros problemas. Mas desde 2003 até o presente momento, tem se feito esse trabalho assiduamente. Então, o que acontece hoje? No momento que o próprio Ministério tem trabalhado em prol das Olimpíadas, dos grandes eventos, como já aconteceu da Copa, como aconteceu do PAN, isso demonstra um amadurecimento. Sabemos que somos novos. O Ministério hoje é um Ministério novo perto de outras pastas, mas nós temos muito que avançar. Existem muitas ações que devem ser feitas em parcerias com outros ministérios. No momento que, em 2003, houve essa determinação de separar o Ministério do Turismo e colocando exclusivamente para o Ministério do Esporte, isso demonstra um amadurecimento, mas nós temos muito que fazer ainda. Você citou agora o Pan-Americano de 2007, realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos também a experiência da Copa do Mundo, realizada em 2014, e estamos aí às vésperas das Olimpíadas em 2016. O povo brasileiro tem sempre uma perspectiva de mudança das políticas públicas com esses grandes eventos. Queria que você fizesse um balanço, se é que é possível fazer um balanço, do que deu mais errado nesses eventos e o que o próprio Ministério aprendeu com as suas escolhas. Olha, primeiro foram os grandes desafios, né? Quando aconteceu o PAN, aqui justamente no Rio de Janeiro, foi um grande desafio para assim poder aprimorar as políticas públicas, começar a iniciar essa parte, depois veio a Copa e agora as Olimpíadas. Para você ter uma ideia, foi feito um trabalho entre 2013 e 2014 para o legado da Copa. Por exemplo, vamos dar um exemplo lá do Ceará, em relação a um programa chamado Esporte e Lazer nas Cidades, para justamente poder fomentar o esporte e o lazer através de equipamentos públicos do Estado e justamente no legado da Copa. E isso foi feito, está sendo feito. Para você ter uma ideia, ele atinge todas as faixas etárias. Então, no momento que um núcleo desse chega numa cidade, principalmente onde não tem infraestrutura, ali acontece algo assim estupendo. Que, por exemplo, vamos imaginar no interior do Paraná. Lá tem uma cultura de crochê, de tricô. Mas não é, mas é lazer.
Né? Ao mesmo tempo que as pessoas dos idosos, vamos assim dizer, a terceira idade, esteja ali trabalhando, esteja ali fazendo lazer, o que acontece? As crianças estão no outro lado da quadra ou até mesmo do outro lado do centro educacional, fazendo suas atividades, brincando, jogando xadrez. Então, isso é uma grande interatividade. Então, isso é um programa que foi criado lá atrás, logo na criação do Ministério, para onde não tem infraestrutura. Então, por isso que nós colocamos isso como legado da Copa, principalmente, no exemplo, no Ceará, que não tinha muitas ações de equipamentos públicos. E aí, como é que se dá a relação do Ministério com as entidades federativas, por exemplo, no âmbito das secretarias de educação, para se conversar com um gestor de uma escola, né, os gestores que às vezes têm uma rotatividade muito grande na frente da escola, como é que é essa conversa a ponto de fazer de um projeto algo que se transforme mais perene e não só que seja pontual no âmbito de um grande evento, por exemplo? Olha, nós temos feito inúmeras ações, principalmente hoje com o MEC, em relação ao exemplo do segundo tempo no Mais Educação. Hoje existe uma parceria que foi feita desde 2009, onde o Mais Educação e o Ministério do Esporte têm feito o esporte na escola. Então é o programa Segundo Tempo dentro da escola. Para você ter uma ideia, o diretor ele tem a opção de escolher dentro do macrocampo esporte várias modalidades. E dentro dessas modalidades existe o esporte na escola, que é o segundo tempo. Nós fizemos um levantamento das 44 mil escolas que fizeram a opção por uma modalidade esportiva, 22 mil escolas escolheram o esporte na escola, ou seja, o programa Segundo Tempo. Então, nós temos essa parceria, essa conversa justamente com o Ministério da Educação para poder até mesmo continuar ampliando mais. Na sua opinião, como é que foi a percepção dos profissionais de educação física, dos profissionais ligados diretamente ao meio esportivo, com a indicação do ministro para essa pasta, dado o histórico do ministro de não tanto envolvimento com as atividades esportivas? No primeiro momento, como toda a imprensa sabe, aconteceu aquele susto, né? O que vai acontecer? Mas ele não entende, ele não diz que não entende de esporte, mas entende de gente. Mas como é que é isso? Desde o início da gestão do ministro Jorge Wilton, ele tem conversado muito, tem debatido com todas as áreas do esporte, os atletas, os profissionais de educação física, a academia, os professores, tem conversado com os pesquisadores, conversado com os clubes, com as confederações. Por quê? Não adianta nós desculpe a expressão, inventar a roda. Tem que ouvir o que está acontecendo no meio, tem que tentar entender o que está acontecendo. Não é à toa que foi apresentado agora, né, o diagnóstico esportivo, né, na parte que desde 1971 não era apresentado, não tinha um estudo de fato somente em 71. Então, quando foi lançado o Diagnóstico Nacional do Esporte, a partir de agora vamos ter um norte, o que nós temos que fazer e aonde está começando a atingir. A região nordestina é a região que tem mais escolas conveniadas no projeto Segundo Tempo, não é isso? Isso. E a região centro-oeste é que tem menos escolas conveniadas. Onde é que está o gargalo para que você possa ter mais escolas conveniadas em um projeto como esse? Nós estamos hoje em inúmeras ações para um trabalho de convencimento, junto com os diretores das escolas, tanto no centro-oeste quanto no norte. Porque o nosso grande trabalho hoje, em relação ao Segundo Tempo, é estar trabalhando com as prefeituras, estados e universidades. Mas nós não estamos conseguindo dar um avanço maior em relação ao crescimento do trabalho. Então, nós estamos fazendo com o MEC, no sentido das escolas. Então, o nosso foco hoje é fazer com que o Centro-Oeste e o Norte trabalhem com essas características do Segundo Tempo. As escolas têm que estar atreladas ao programa Mais Educação? Tem que estar atrelado ao Mais Educação. Isso é um condicionante? Isso é um condicionante. E como é que você percebe, Evandro, essa relação do público brasileiro com os gestores esportivos no âmbito de denúncias relacionadas à corrupção? A gente viu aí escândalos recentes relacionando à FIFA. Que percepção você tem da imagem do esporte como negócio no âmbito da realização de muitas dessas políticas públicas? Olha, se nós estivermos falando em relação à imagem da população em relação ao esporte, o esporte sempre está bem, né? O que pode estar acontecendo é na situação dos entes ou das pessoas que administram certas atividades esportivas, né? Então, nós vamos falar em relação ao esporte, o esporte ele é
vamos assim dizer, ele está sempre bem, o esporte, seja qual for a modalidade. Agora, quando for estar fazendo recorte para a modalidade A, B ou C e dirigente A, B ou C, aí é natural que sempre vai ter alguma pontuação diferente. Num país como o Brasil, que tem o futebol, né? A gente estava falando aqui agora há pouco sobre pesquisas que relacionam o entendimento do brasileiro sobre o futebol. Quais outras modalidades são prioritárias para o Ministério no diálogo com as escolas? Olha, hoje, o principal foco nosso em relação às escolas é que venha ter uma atividade física. Seja ela o futebol, seja ela o vôlei, seja o handebol, é que as nossas crianças e os nossos adolescentes não podem estar parados. Então, isso vai muito de região para região. O futebol faz parte? Faz. Quando no diagnóstico foi detectado que quando pergunta para a pessoa qual esporte que vem na sua cabeça, logo futebol. Mas não é só o futebol. O vôlei, estávamos conversando anteriormente, o vôlei hoje tem tido uma grande ascensão, os esportes de coletivos e principalmente hoje, parece que não, mas o atletismo tem avançado muito. Então, para se ter uma ideia, uma parceria do MEC com o Ministério do Esporte é estar divulgando e estar implementando o atletismo nas escolas. Não é à toa que o Ministério investiu agora nos últimos 2 anos, em 47 pistas de atletismo profissional para que venha ter, de fato, essa iniciação ao atletismo. O que o povo pode perceber sobre o compromisso do Ministério para a realização desse próximo grande evento? Em que pé estão as obras, em que pé estão os compromissos atrelados ao Ministério do Esporte? Olha, o compromisso é total, né? Não é à toa que o ministro, toda semana, juntamente com todo o corpo técnico, está aqui no Rio de Janeiro, acompanhando isso com o Rio 2016, conversando com o prefeito, conversando com o governador. Então, o compromisso hoje do Ministério continua e mais sério ainda, aumentando, melhor dizendo, através, depois desse diagnóstico que foi apresentado agora em junho. Por quê? Foi detectado que 45,9% da população hoje é sedentária. Então, se nós formos fazer uma comparação com alguns países que foram sede dos Jogos Olímpicos, vamos falar, por exemplo, dos Estados Unidos. Tiveram 2 Olimpíadas, a de 96 e de 84. O que aconteceu? Los Angeles e Atlanta. Exato. O que aconteceu hoje, dentro dessa pesquisa? 45% da população norte-americana é sedentária. E lá tiveram 2 Jogos Olímpicos. E nós estamos falando agora há pouco também aqui em off, e lá que é o local do entretenimento. Então, o NBA, o futebol americano, mas mesmo assim, 40% da população é sedentária. Então, qual a nossa preocupação do Ministério? Com esse dado de 45,9% da população sedentária, e tendo agora às portas um grande Jogos Olímpicos, a nossa meta é fazer com que o sedentarismo venha baixar. E o grande legado social vai ser com que, através dos Jogos Olímpicos, vamos poder fazer inúmeras ações dentro da escola, através dos clubes também, através das comunidades, das associações. Então, isso para nós é um grande desafio. No campo prático, o que esses desafios representam de compromissos a curto prazo? 2016, 2017, já há alguma coisa na perspectiva de proposta do Ministério? Sim, é evidenciar essas ações hoje que nós já temos através do Segundo Tempo, através do PELC, através do programa que nós temos na Secretaria, que é a Vida Saudável. Do seu ponto de vista, tendo como base a realização dos últimos eventos e o que está acontecendo no ano de 2015, o que você considera um legado de fato para os próximos Jogos de 2016? O legado que nós temos trabalhado bastante é o legado social. O legado fazendo com que as nossas crianças venham estar se espelhando através dos nossos grandes atletas que estão aí hoje, que estão sendo beneficiados através de programas como o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio. Para se ter uma ideia, nós temos agora o PAN de Toronto. Mais da metade desses atletas hoje estão recebendo benefício do Ministério do Esporte. Então, o Ministério está preocupado? Está. Está preocupado com a Olimpíada? Também está. Mas o principal é fazer com que esses atletas do alto rendimento sejam exemplos para o esporte de base, para que de fato venhamos, além da iniciação esportiva, mas para que não está transformando essas crianças em verdadeiros cidadãos. Até porque muitos não se transformam em atletas de alto rendimento. Exatamente. Evandro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. De hoje. Até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição. A você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia, pela audiência. Lembrando que as nossas entrevistas estão na internet. Acesse futura.org.br/entrevista e confira todas as coleções. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.